pessoal, bem-vindos de volta ao projeto Vitória Ensina em Casa. Nós estamos com a nossa primeira aula de língua espanhola e hoje a gente vai aprender a nos apresentar e apresentar outras pessoas em língua espanhola. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é como apresentar-se em língua espanhola, como conhecer uma pessoa em língua espanhola e aumentar o nosso vocabulário. Então, hoje a gente vai aprender a interagir com as pessoas em língua espanhola, aprender a dialogar, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a nossa dica de sempre. Anotem tudo que vocês estão aprendendo para que vocês possam revisar sempre que for necessário. E não esquece que essa aula vai ficar gravada no YouTube. Então, você pode assistir quantas vezes você quiser até aprender. Vamos lá com o nosso diálogo inicial. Olá, me llamo Isabel. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosa. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿De dónde eres? Soy de Ecuador. Então, o que é que a gente tem aí nesse diálogo? Duas pessoas se conhecendo. E quando a gente conhece uma pessoa, é normal que a gente tenha a curiosidade de saber como é que ela se chama, onde é que ela mora, do que ela gosta, se ela estuda, se ela trabalha. E aí hoje a gente vai aprender como fazer essas perguntas e como responder também, né? Porque as pessoas também perguntam pra gente em língua espanhola para a gente começar a sair por aí conversando com os nossos amigos em espanhol. Vamos lá! Para a gente saudar as pessoas em língua espanhola, o que significa saudar as pessoas? Quando a gente chega em algum lugar que a gente quer cumprimentar as pessoas, o que é que a gente usa? O mais usado em espanhol é hola, que significa o nosso oi. Então, quando você chega, olá, tudo bem? Aí a gente tem, ó, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, certo? Então, assim que você chega num lugar, se tiver de manhã, aí você diz, olá, buenos dias, olá, buenas tardes. E aí você já está sendo educado, já está cumprimentando aquelas pessoas que estão ali naquele local e ainda está falando espanhol, né? E aí a gente também tem outras formas comuns de utilizar a língua espanhola. Por exemplo, quando a gente quer nos apresentar, a gente chega no lugar e já quer se apresentar, dizer seu nome. Aí você diz, olá, sou Vanessa, certo? Oi, eu sou Vanessa. Aí você já pode perguntar à pessoa, e tu, como te chamas? Certo? Aí você tem, ó, olá, sou Vanessa, e tu, como te chamas? Ou, e como é tu nome? Tá certo? E aí você já vai puxando conversa com aquela pessoa, já vai aprendendo, né, um pouquinho sobre ela, fazendo amizade. E se você tiver com outra pessoa ao seu lado, às vezes a gente tá com um amigo ou com um parente do lado, aí a gente diz, olá, eu sou Vanessa, este é Paulo. Por exemplo, certo? Você se apresenta e apresenta a pessoa. Somos Vanessa e Paulo. Ou, eu sou Vanessa e esse é Paulo. Tá certo? E aí a gente tem também, ó, como é que a gente pergunta para as pessoas como elas se chamam, qual é a idade delas, como é que a gente puxa esse papo para saber informações sobre a pessoa que a gente está conversando. Porque a gente não vai só chegar e vai dizer, olá, me llamo Vanessa, tudo bem? Cri, cri. Não, né? A gente quer estabelecer uma conversa. Então, como é que a gente faz para puxar assunto com essa pessoa? Como eu tinha dito antes, ó. Como te llamas? Olá, eu sou Vanessa. E tu, como te llamas? E aí a pessoa vai te responder o nome dela, certo? Aí a gente vai dizer, ó, me llamo Maurício Silva. E tu? Isso é um exemplo, tá certo? Aí você também pode perguntar a idade da pessoa, né? Se você quiser saber quantos anos ela tem, para saber se ela é da mesma faixa etária que você, se curte as mesmas coisas, você diz, eu sou Vanessa, como te llamas? Aí ela vai te responder o nome dela. Aí você diz, quantos anos tienes? Certo? E aí ela vai te dizer quantos anos ela tem. Aí você pode dizer também quantos anos você tem. Eu tenho
Eu não vou dizer minha idade de verdade, tá? Eu tenho 15 anos, tá certo? E aí, a gente volta, né, lá para o que a gente aprendeu no ano passado sobre os numerais em língua espanhola, que você pode usar para dizer a sua idade. Se você não lembra, revisa que os vídeos ainda estão lá no YouTube, tá certo? E para responder e perguntar informalmente onde é que a pessoa mora, será que ela mora perto de mim? Será que ela é daqui? Você pode perguntar assim, ó. Se eu te pergunto, ¿de dónde eres? Aí você pode dizer assim, eu sou de Vitória de Santo Antão, certo? Ou eu sou de Pernambuco, ou eu sou de Brasil. Você vai dizer de onde você é de uma forma mais geral. Agora, se eu te pergunto, ¿dónde vives? Aí eu estou perguntando mais sobre o seu endereço. Aí dependendo, né, se você vai querer ter esse grau de intimidade da pessoa saber onde você mora, para você marcar um encontro, alguma coisa assim, aí você diz, eu vivo em... E aí diz onde é que é a sua rua e o número da sua casa. E tu, de onde vives? Porque aí você vai perguntar à pessoa, e você é de onde? Você mora onde? Certo? Geralmente, nós usamos a linguagem informal entre pessoas conhecidas, íntimas ou jovens. Se a pessoa for desconhecida, idosa, que exerce um cargo superior ao nosso, geralmente a gente usa a linguagem informal, né? Quando a gente está conversando com os nossos amigos, com as pessoas mais íntimas. Então a gente não tem aquela preocupação com a linguagem, se a gente está falando formalmente. A gente fala de maneira mais despojada. Só que aí, se a gente fala com a pessoa que a gente não conhece, ou que ela é mais velha que a gente, ou exerce um cargo superior ao nosso, certo? Aí é preferível que a gente fale de uma forma mais formal, até que a gente pegue amizade com aquela pessoa e perceba que pode falar com ela de forma mais informal, mais relaxada, certo? E aí a gente vai aprender também como é que a gente fala com essas pessoas mais velhas, como é que a gente fala com essas pessoas que a gente não conhece, de uma forma mais séria, mais comedida, tá bom? Então a gente tem, ó, quando eu estou falando com uma pessoa que eu tenho mais intimidade, aí eu digo assim, e tu, como te chamas? Já quando eu quero falar de uma maneira mais formal, a gente vai usar o usted, certo? Que é um pronome de tratamento mais formal, que significaria para a gente o senhor ou senhora, tá certo? Então assim, aí a senhora, como é que se chama? Então, a forma é diferente. Eu não digo, e tu, como te chamas? Eu digo, e usted, como se chama? Ou, como se chama? Porque aí, esse si já me faz entender que eu estou falando formalmente. Estou usando o usted. E usted, como se chama? Ou, como se chama? Certo? A mesma coisa para a idade, ó. Eu não digo, quantos anos tu tienes? Digo, quantos anos tiene usted? Certo? E aí eu já estou falando de uma maneira mais formal. Até mesmo, por exemplo, a gente está no nosso ambiente de trabalho e aí a gente precisa colher informações daquela pessoa. Você não vai dizer, como é teu nome? Quantos anos tu tem? Você vai dizer, qual é o seu nome? A mesma coisa em espanhol. Como se chama usted? Quantos anos tem usted? Certo? A gente também tem essa diferença de tratamento. Então, quando a gente quer tratar uma pessoa de maneira mais formal, uma pessoa de maneira mais profissional, a gente usa o usted, certo? Quando a gente já tem mais intimidade com essa pessoa, aí a gente usa o tu, tá bom? Nós vamos ver agora algumas das principais expressões usadas pelos hispanohablantes, que são as pessoas que falam espanhol. A gente vai ver quais são as principais saudações que eles usam, tá certo? Então a gente tem, ó, todo bien, e aí do lado tem a tradução para o português.
quando eu quero saber se está tudo bem com a pessoa, eu pergunto, tudo bem? E aí a pessoa vai me responder, sim, tudo bem. Ou então ela pode dizer assim, mais ou menos, certo? Aí a gente tem, ó, que hay? O que foi que aconteceu? Certo? Como va? Que é o nosso como vai. Que passa? Que me cuentas? Essas três expressões, como va, que passa, que me cuentas, elas podem ser usadas, né, no mesmo campo de significado. Ela pode ser usada nas mesmas situações. Quando você quer saber o que está acontecendo. E aí, tem alguma novidade? Que me cuentas? O que é que está acontecendo? Que passa? Certo? Aí a gente tem, ó, que tal está? Como levar? Como se encontra? Como andas? Que é o nosso, como é que você está? O que é que você me diz sobre você? Tá tudo bem? E aí você diz, que me contas? Quais são as novidades? Tá certo? Aí a gente tem também, ó, que gusto de verlo. Quando a gente diz assim, ai, foi muito bom te ver. Em espanhol a gente diz, que gusto de verlo. Tá certo? E aí a gente segue com as respostas àquelas perguntas anteriores. Quando eu digo assim, tudo bem? Aí a pessoa pode me responder, bem, e tu? Ou pode dizer assim, mais ou menos, e tu? Tá certo? Também a gente pode dizer, ó, estupendamente, que é muito bem. Eu não estou só bem, eu estou ótimo, então estupendamente, bem. E tu, como estás? Certo? E aí a gente tem, ó, tudo bem, e você? Certo? Tô bem, e você? Como é que tá? Aí a gente pode simplesmente não retornar a pergunta. A pessoa pergunta pra gente, olá, tudo bem? Aí você diz, bem, graças. Estou bem, obrigada. Tá certo? E aí a gente também pode dizer, genial, que é quando a gente tá muito, muito bem. Genial, muchas gracias. Tô muito bem, muito obrigada. Certo? E aí a gente tem o como estás, que tal, que a gente pode utilizar também para responder a pessoa. Estou bem. E tu, como estás? Porque aí a gente segue com esse diálogo, tá certo? E para nos despedirmos, né, quando a gente vai embora, a gente aprendeu que quando a gente chega, a gente diz, olá, buenos dias, tudo bem, como estás? E aí quando a gente vai embora, a gente diz o quê? Adiós, hasta luego, hasta la vista, hasta la próxima, buenas noches, ou buenas tardes, ou buenos dias, porque a gente pode usar buenos dias, buenas tardes e buenas noches, tanto quando a gente chega, quanto quando a gente vai embora, certo? E aí a gente pode dizer tchau, hasta mañana, cuida-te, certo? Quando a gente quer dizer ao nosso amigo, tchau, cuida-te. Ou seja, tchau, cuidado, se cuida. Nos vemos. Hasta outra. Hasta pronto. O pronto, em espanhol, significa logo, certo? Preste bem atenção nisso. Quando eu digo assim, hasta pronto, é como se eu estivesse dizendo em português, até logo. Se eu quiser dizer que eu estou pronta, tipo assim, a gente vai sair, você já está pronta, já trocou de roupa. Aí em espanhol eu digo, estou lista ou listo, certo? O significado da palavra pronto em espanhol é diferente do significado da palavra pronto em português, tá bom? E aí a gente tem mais despedidas, ó. Nos vemos pronto. Igualmente, graças, quando alguém diz assim pra gente, hasta luego, cuida-te. Aí você pode dizer, igualmente, graças, porque a pessoa está dizendo, até logo, se cuida. Aí você diz, igualmente, obrigada, certo? Que vaya bien, que pases um bom dia, que pases uma boa tarde, ou que pases uma boa noite, certo? Gracias, muchas gracias, que duermas bien, cuídese,
saludos. Quando a gente diz assim, saludos, por exemplo, quando a gente faz em português, né? Tchau, manda um abraço para tua mãe. Aí você pode dizer em espanhol, tchau, saludos a tu mamá, certo? Que descanse, ha sido un placer, hasta el lunes. Lunes, em língua espanhola, significa segunda-feira. Então, quando eu digo assim, hasta lunes, eu estou dizendo até segunda. Ou eu posso dizer, hasta el martes, até a terça, tá certo? Depende do dia da semana que a gente vai ver essa pessoa novamente. Pásalo bien, tchau, fica bem, certo? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vocabulário é uma coisa que a gente precisa estar revisando sempre, praticando sempre. Então, vocês vão fazer o seguinte como tarefa de casa. Vocês vão escolher uma pessoa, pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, um primo, um amigo mais próximo. E aí você vai criar um diálogo com essa pessoa. Você vai olhar para ela e vai dizer, olá, me llamo Vanessa, e tu, como te llamas? E aí já vai ensinar a pessoa a responder essas perguntas, a usar essas expressões e assim você vai aprendendo a se comunicar no idioma. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais de vocabulário. Espero vocês. Tchau!